Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje sem ser frontal. Resolvi trazer um pouco mais a natureza, uma parte da mata. Nesses momentos eu gosto muito do barulho das águas, dos animais. Ali tem um esquilinho, não sei se dá pra vocês verem. Ele tá ali, ó, comendo. Eu percebo que esses momentos é como se fosse um processo de cura. Pra mim, viver nesses momentos com a natureza é um processo de cura quando o mundo está barulhento demais. Tem dias que a gente acorda e parece que tá tudo muito agitado, o barulho externo, os pensamentos que não param nunca, as cobranças excessivas, as pressões da vida. E nesses momentos parece que é como se a gente voltasse para o que realmente importa, né? Para a fonte. Eu tava refletindo muito sobre as coisas que aconteceu, as escolhas que eu fiz na vida. A gente fala muito do lado bom, do despertar espiritual, da espiritualidade, do relacionamento com Deus. Mas às vezes falar é muito fácil, mas viver na prática nem sempre. A sensação de você enxergar o mundo de uma forma diferente que todas as pessoas ignoram. De você ver as falsidades, as máscaras, a hipocrisia, a injustiça. E quanto mais você vai vendo, mais você sente esse peso interno dentro de você. Não importa com quem você esteja, não importa aonde você esteja, a sensação ela nunca passa. Ela sempre, sabe, cada vez mais algo dentro de você vai gritando, falando. E às vezes quando a gente tenta seguir uma vida automática, uma vida que agrade as pessoas da nossa família, as pessoas próximas a gente sente um peso muito grande, uma energia pesada, sabe? Quando a gente tenta insistir em algo que Deus falou pra gente soltar, ou tentar viver a vida, sabe, no piloto automático, tentar se conformar, sabe? Porque na vida cristã, na evolução espiritual, ela não existe conforto. A gente não tem certeza, sabe? A gente só tem que caminhar, continuar. Tem dias que a gente não tem nem forças mais. Tem dias que a gente não tem força nem para orar. Às vezes é uma batalha constante, sabe? E às vezes a gente tem que vestir as máscaras, fingir que está tudo bem. Porque às vezes não é ausência de felicidade, não é que a vida seja ruim, pessoal, é que o sentido muda, né? O mundo moderno está focado muito em distrações, as pessoas vivem constantemente buscando distrações. Elas não querem deixar o ego delas de lado. A gente percebe que hoje em dia as pessoas às vezes elas discutem na internet por política, por religião, por artista famoso, porque às vezes a gente tenta fugir daquilo que falta dentro da gente, buscar o sentido da vida, sabe? Às vezes a gente tenta ocupar o nosso tempo, tenta arrumar qualquer outra coisa para poder fugir da missão pessoal. Porque o mundo vive num fluxo completamente diferente, é cobrança, é performance, é status. E o que é mais engraçado de tudo isso é que depois de que você conquista tudo isso, você sente uma sensação de vazio ainda, existencial. Sabe, quando eu olho para trás, quando eu vejo as coisas da minha vida, eu sempre queria uma vida completamente diferente. Eu não vou mentir. Eu tinha os meus próprios desejos, os meus próprios sonhos. Só que quando Deus ele vem e quer fazer mudança, é difícil de aceitar. É difícil de você prosseguir em frente. Você vai questionar muito, sabe? Você quer seguir um caminho, mas Deus te fala para seguir outro. Fora que às vezes acho que a pior dor que existe é a dor interna, a emocional. Porque às vezes o externo não é o pior, pessoal. Não é o externo, não é a dor física, não é o corpo. Porque às vezes o corpo, você consegue descansar ele com um sono, consegue alimentação, exercício físico, mas se você não descansar a alma e o espírito, você não tem forças para continuar, você fica extremamente esgotado. E não é fácil não. Você não consegue, é uma sensação de peso, de angústia, sabe? E às vezes é o momento que Deus
ele fala pra gente parar e olhar pra dentro, ouvir a voz dele, sabe? Não é fácil, mas a natureza, esses momentos assim de silêncio, porque às vezes até, né, para ter silêncio, um pouco de paz é dificultoso, ainda mais no Brasil, que as pessoas gostam muito de barulho, de música ruim, né? As pessoas não têm respeito, tipo assim, se elas querem fazer essas coisas, se elas gostam dessas coisas, tudo bem, mas elas não sabem respeitar a privacidade dos outros, os momentos a sós de silêncio que as outras pessoas precisam. E aqui, ó, você consegue ter sabe, algo muito bom, uma sensação boa, é como se curasse, sabe, é como se é uma cura, tipo, você consegue, a sua mente consegue clarear, você consegue pensar, sabe, aquela barulheira, aqueles some. Deus é incrível, Deus é maravilhoso, a gente nunca entende o roteiro da nossa vida, sabendo que foi escrito por Deus, porque quando a gente olha para trás, na hora que a gente sofre alguma decepção, alguma dificuldade, a gente não entende no momento. Hoje em dia a gente vê uma questão muito das pessoas romantizar muito o sofrimento, não tomar uma atitude para poder se posicionar ou mudar de vida, né? Viver no mesmo ciclo por anos e anos e falando que está esperando em Deus, mas não faz nada para mudar. Mas não é desse tipo de coisa que eu estou falando. Estou falando daquela dor que te ensina, que te molda, que faz você amadurecer, olhar com outros olhos o sentido da vida, do propósito, né? E às vezes eu paro pra pensar, se aquele relacionamento tivesse dado certo, provavelmente eu não estaria no caminho que eu estou hoje, no caminho que Deus queria que eu fosse. A gente não consegue enxergar no agora, mas na frente Deus já vê tudo. Então Ele permite que certas situações aconteçam, mas eu acredito que tudo tem um propósito. Porque no sentido da espiritualidade, pessoal, não é sobre não é ser perfeito ou ter tudo resolvido, mas é questão de aprender, de amadurecer, evolução. O mundo ensina a você só buscar, preencher com distrações e vazios. Mas essa vida aqui na espiritualidade é para você ensinar, amadurecer, saber que tudo envolve energia. Todas as escolhas que você faz hoje têm consequência. De que o amor, o verdadeiro amor, está muito além do que a sociedade implanta. Hoje em dia as pessoas vivem na base do ego, da cobrança, da barganha. Se você me der isso, eu vou te amar, eu vou estar com você. Quando você tem tudo, tem muitas pessoas ao seu lado, mas quando você passa por algum momento difícil, parece que todo mundo vai embora, né? Mas é nesses momentos que você entende o que realmente importa. Às vezes a gente fala, por que essa pessoa foi embora, ou por que isso, aquilo. Mas às vezes é um livramento. Às vezes Deus traz novas conexões. As pessoas, cada um por individual, precisa aprender a trabalhar, sabe? Quanto mais a gente foge da nossa sombra, quanto mais a gente tenta preencher a nossa vida com esses vazios, com essas distrações, principalmente entretenimento barato do sistema, né? Que a gente às vezes fica vendo muita porcariada. A gente vê as pessoas cada vez mais fanáticas por famosos, por esportes, né? De uma forma bem, como que fala, aquela forma de você brigar com outra pessoa, se ela discordar da sua opinião. Essa questão da política, né? A gente vê que, cara, as pessoas elas não param pra pensar por que esse cara é assim, ou por que ele fez isso. Mas hoje em dia todo mundo, se uma pessoa fala isso, todo mundo fala, ninguém se comunica. Isso é complicado, pessoal, porque é uma forma muito fácil do sistema manipular você, manipular a massa, sabe? A verdade é que o sistema, o Estado, as pessoas, ninguém vai fazer nada por você, entendeu? As pessoas estão constantemente tentando competir com você. Às vezes, quando você ser uma pessoa mais reservada, buscar os seus sonhos, fazer essas coisas sem falar pra ninguém, é a forma mais sábia e inteligente que você pode fazer na sua vida. Enquanto você entender isso, o quanto antes será melhor.
Você entende? Que a gente vê como que, cara, você se esforça, você se dedica, você segue o roteiro que todo mundo falou pra você seguir, mas a vida não muda. A gente vê uma geração de jovens, principalmente da minha idade, que não vão ter nada. Não vão ter nada, sabe? Cada vez mais jovens deprimidos, cansados, desanimados da vida, sem esperança nenhuma. Tentando colocar fazer uma construção nesse mundo caído, pessoal. É bom sim conquistar as coisas, devemos, porque todo o processo de evolução espiritual, ela traz consequências na nossa vida. Quando a gente está caminhando nessa direção, a vida ela traz consequências, seja boas ou ruins. Não é errado querer buscar uma vida melhor, mas eu falo quando você dá até mesmo a sua própria vida em torno disso e não vê resultado, sabe? Então, saia dessa bolha. Saia dessa matrix, abre os seus olhos. Não há mais tempo a perder, ficar se distraindo, sabe? Com vícios, com distrações, com comida, principalmente alimento, que também só nos adoece cada vez mais, sabe? Ficar um tempo a sós com a natureza. Às vezes a gente precisa no momento de solitude pra gente reorganizar a nossa mente. Eu acho que às vezes, hoje em dia, as pessoas elas estão tipo que nem um robô dentro de uma relação. Elas não conseguem nem pensar, sabe? Às vezes você aceita qualquer coisa na sua vida porque você tem esse medo de ficar sozinho. Mas isso é uma autossabotagem que você nem percebe. Sabe? Você vive num relacionamentos fracassados, relações ruins, pessoas que só estão ali para tirar de você sem oferecer nada em troca. Só querem, mas não oferecem nada quando você precisa, não tá ali. Então, seja uma pessoa que seja mais seletivo. Busca conexões reais de alma, porque só envolvendo físico, atração, qualquer outra coisa, sexo, é vazio, pessoal. É passageiro. Então devemos buscar algo que seja eterno, algo que preencha nossa alma de fato e que traz sentido e propósito. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Se inscreva aqui no canal. E eu vou trazer mais esse tipo de conteúdo porque eu acho extremamente importante, ainda mais nesse período que vivemos, né? E é isso. Até a próxima.